E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa terceira aula do curso de Biotecnologia, eu vou falar alguns princípios fundamentais, básicos de centrifugação. Não vai ser nenhuma aula de instrumentação laboratorial, nenhuma aula de física pura, mas sim coisas básicas que nós devemos saber para entender esse processo, porque na biotecnologia nós utilizamos com muita, mas muita frequência mesmo, o processo de centrifugação. Então é importante nós sabermos algumas coisas fundamentais. Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar para vocês os conceitos gerais, o que significa a centrifugação, quais os princípios físicos vão atuar nesse processo, vou mostrar também alguns tipos de centrífuga que nós utilizamos comumente no laboratório de biotecnologia, e por fim, vou falar rapidamente sobre alguns cuidados básicos que devem ser tomados para manter a vida útil da centrífuga. Caso esses cuidados não sejam tomados, isso diminui muito a vida útil dela e ela pode acabar estragando. Então é extremamente importante este último tópico aí. Então vamos começar aqui falando o seguinte. Vamos pegar um recipiente qualquer aí e vamos colocar água neste recipiente. Juntamente com a água, nós vamos colocar areia e vamos agitar. Quando nós colocamos água com areia, nós observamos que nós formamos uma suspensão. Porque a areia ela não solubiliza na água. Então nós vemos várias partículas de areia aqui suspensas na água. Se nós deixarmos esta areia na água parado, nós iremos observar depois de algum tempo que esses sedimentos de areia vão sedimentar, obviamente, aqui no fundo desse recipiente. Por quê? Porque cada fragmento de areia, obviamente, eu já falei que eles não são solúveis em água e eles são mais densos do que a água. Então, o fato de eles serem mais densos, a gravidade vai tratar de puxá-los para baixo. E aí eles vão se sedimentar aqui no fundo deste recipiente. Agora vamos supor uma outra ocasião. Vamos agitar novamente esse copo e aí nós vamos promover aí uma centrifugação desse recipiente com areia. Então, se nós agitarmos, a areia volta a se dispersar no líquido. Mas, se nós centrifugarmos este recipiente que contém água e areia, a velocidade de sedimentação ou de separação da água com a areia vai ser muito, mas muito maior do que se nós deixarmos a força da gravidade exercer o trabalho por si só. Portanto, a centrifugação é o princípio na qual se utiliza a força centrífuga para separar com mais rapidez componentes químicos que apresentam densidades distintas. Então esse é o grosso do processo de centrifugação. Eu mostrei para vocês, obviamente, um exemplo bem grosseiro, que é separar água de areia. Mas, nos procedimentos de biotecnologia, nós separamos coisas muito mais sutis, que são, por exemplo, moléculas de DNA com moléculas de RNA, separamos proteínas diversas com centrifugação, quando nós queremos purificá-la, enfim, alguns procedimentos que são muito utilizados. E, obviamente, para a gente tentar mostrar determinadas coisas, nós precisamos isolar DNA, isolar RNA, isolar proteína. E muitos procedimentos para este isolamento utilizam as etapas de centrifugação. A gente vai ver isso com bastante intensidade. Mas o princípio é esse. Agora a gente vai entender como é que funciona a separação por intermédio da centrifugação. Então vamos começar aqui mostrando um rotor de uma centrífuga. Esse é um rotor comum de uma microcentrífuga, que é basicamente o seguinte: ele possui esses espaços aqui para se colocar microtubos, certo? É uma quantidade par de espaços para se colocar microtubos, o centro aqui do rotor para encaixe na centrífuga e também possui uma região para se tampar aqui para promover a centrifugação. Esse rotor, por sua vez, da centrífuga, quando a centrífuga é ativada, ele vai girar. Quando nós falamos em força centrífuga, o fato deste rotor girar, se nós abrirmos uma brecha aqui, por exemplo, todo o material ou todo o produto que estiver aqui, neste local aqui, ele vai fazer uma trajetória retilínea, ou seja, ele vai parar para cá, ele vai reto. Então, se nós rotacionarmos qualquer coisa e pararmos de rodar, ele vai ter uma trajetória retilínea. É a mesma coisa que você amarrar uma corda numa pedra e girar essa pedra. Enquanto ela está na sua mão, você está segurando essa corda e girando a pedra, ela está fazendo uma trajetória circular. A partir do momento que você solta, no instante que você solta, ela segue uma trajetória retilínea. Então, quando está havendo uma trajetória circular e se
solta, ou seja, permite a vazão dessa força e seguir uma trajetória retilínea, nós falamos que isso é a força centrífuga. E a força centrífuga, ela tem um papel extremamente importante para a separação dos constituintes. Quando nós falamos aí também em centrifugação, uma coisa importante é a quantidade de vezes que este rotor gira por minuto. Por isso que nós chamamos de rotações por minuto quando nós falamos em procedimentos de centrifugação. Então, ou seja, quanto mais nós rotacionarmos este rotor aqui num curto espaço de tempo, ou seja, em 60 segundos, maior vai ser as rotações por minuto, certo? E uma coisa é muito importante quando nós falamos em centrifugação, que as rotações por minuto são diretamente proporcionais ao aumento da força da gravidade. Esse alfa aqui significa proporcional ao aumento da força de gravidade. O que significa isso? Significa que, se nós aumentarmos a quantidade de rotações por minuto, nós aumentamos também a força da gravidade exercida aqui nestes espaços aqui. Então veja, se nós temos um tubo aqui e aumentarmos a rotação por minuto deste tubo que está presente aqui neste rotor, nós iremos aumentar a força da gravidade exercida neste tubo. E olha só, produtos que são densos se separam por intermédio da força da gravidade aplicada a eles. Se nós aumentarmos as rotações por minuto, nós aumentamos a força da gravidade exercida nesse produto, nós obviamente iremos aumentar a velocidade de sedimentação ou velocidade de separação de macromoléculas ou moléculas com densidades distintas. Então esse é o princípio de funcionamento da centrífuga. Ela vai rotacionar numa certa quantidade de vezes por minuto para aumentar a força da gravidade exercida sobre aquela molécula. Aumentando essa força da gravidade, o tempo que leva para separar uma molécula da outra, que possui densidades distintas, é menor. Esse é o princípio de funcionamento. E quando a gente fala em questão de rotações por minuto em relação à densidade da molécula, nós temos que fazer uma observação muito importante, que é semelhante a essas duas setas aqui. O que isso significa? Significa que, se nós quisermos separar duas ou mais moléculas que possuem uma densidade muito pequena entre elas, ou seja, uma diferença muito pequena entre elas, a quantidade de rotações por minuto que nós vamos ter que utilizar é muito maior. Mas, se a densidade das moléculas for muito diferente uma da outra, a quantidade de rotações por minuto para separar, por exemplo, no mesmo tempo, é menor do que essa aqui, moléculas que apresentam densidades muito próximas. Um exemplo clássico que eu posso dar para vocês é, por exemplo, quando nós queremos separar o sangue do plasma, ou seja, os glóbulos vermelhos e brancos do plasma. Para separar um do outro, nós utilizamos uma velocidade de centrifugação de 3.000 RPM aproximadamente por cerca de 5 a 10 minutos. Esse é um dos procedimentos que se utiliza. Mas, se nós quisermos separar DNA do RNA, ou seja, duas moléculas que apresentam uma densidade muito, mas muito parecida mesmo, a quantidade de RPMs é muito, mas muito maior do que utilizada para separar o plasma do sangue. Só para vocês terem uma ideia, é em torno aí de 80.000 RPMs por minuto por 12 horas para separar sem realizar nenhum outro procedimento mais específico. Beleza? Em relação aos tipos de centrífuga agora, só para a gente dar uma olhadinha bem rápida. Bom, basicamente, nós temos 3 tipos específicos de centrífuga. São as microcentrífugas, centrífuga convencional e a ultracentrífuga. A diferença entre elas, basicamente, é o tamanho e o tubo na qual elas estarão albergando aí para fazer a centrifugação. E, obviamente, cada uma tem uma rotação, uma quantidade máxima de RPM que pode chegar. Por exemplo, vamos mostrar aqui a microcentrífuga. A microcentrífuga ela pode chegar em condições na qual o RPM dela seja semelhante a uma centrífuga convencional. Só que uma microcentrífuga ela só vai ser capaz de centrifugar tubos de até no máximo 2 ml. Então ela é feita para tubos de no máximo 2 ml, certo? Muitas delas chegam a até quase 15.000 RPMs por minuto, tá? É uma velocidade máxima, porque até mesmo que a estrutura da microcentrífuga não permite que ela atinja velocidades maiores. E quando a gente fala uma centrífuga convencional, ela é um pouco maior do que a centrífuga que eu mostrei para vocês aqui, a microcentrífuga. Ela é capaz
de centrifugar tubos um pouco maiores, pode ser tubos de 10, tubos de 15, tubos de 50 ml. Então, ou seja, é uma diferença bem grande aí. Obviamente, tubos maiores, tubos, por exemplo, de 15 a 50 ml, essa centrífuga ela não consegue rotacionar por mais do que 4.000 RPM. Se porventura nós quisermos ultrapassar 20.000 RPM, por exemplo, para microtubos, ou 20.000 RPM para tubos convencionais, e aí nós temos que utilizar uma centrífuga que nós chamamos de ultracentrífuga, que ela é muito, mas muito maior do que essas duas centrífugas aqui. Por que ela é muito maior? Porque ela tem que ter um mecanismo de rotação muito forte, mas muito forte mesmo para chegar em altíssimas velocidades. E ela tem que ser muito estável, ela não pode balançar de jeito nenhum, por isso que ela é muito grande. Se ela não for estável, o rotor que gira aqui em altíssimas velocidades, ele pode sair voando pela velocidade com que ele gira. Já houve casos, por exemplo, de o rotor sair da centrífuga por ela estar descalibrada e ele furar 3 paredes consecutivas. É uma história mítica que as pessoas contam na universidade onde eu trabalhei, mas isso é capaz de acontecer porque é uma velocidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, as ultracentrífugas elas chegam aí por volta de 80, 100 mil RPM quando se utiliza microtubos e pode chegar a até 20 mil, 30 mil RPM quando se utiliza tubos de 50 ml, 15 ml, enfim. Mas essas são as 3 centrífugas basicamente que a gente observa aí em laboratórios de biotecnologia. E os cuidados que a gente tem que tomar, né, para encerrar essa aula? Basicamente a gente toma 3 cuidados em especial. Primeiro de tudo é a limpeza. Nós sempre temos que deixar a centrífuga limpa, principalmente quando nós trabalhamos com produtos biológicos. Se, porventura, um tubo de vidro quebra dentro da centrífuga, ela vai ficar totalmente contaminada. Então nós temos que limpar ela bastante. Tanto a parte interna, onde vão os tubos, como a parte externa. Por quê? Porque a centrífuga, quando aquele rotor gira, o ar ele vai passar do lado de fora, vai entrar na centrífuga e vai sair novamente. Se formar poeira aonde o ar entra, isso pode superaquecer a centrífuga e ela pode acabar estragando. Então, é muito importante limpar sempre a centrífuga onde se terminam os procedimentos a serem realizados. A manutenção das peças. Muitas peças têm um tempo de vida útil, mesmo utilizando corretamente. Então, sempre tem que se avaliar a qualidade da peça, ver se ela está respondendo da maneira que se deve para fazer a centrifugação, se ela está encaixando certinho. Então sempre tem que estar vendo a manutenção, lubrificar o rotor quando houver a necessidade, porque senão, se ele não está lubrificado, isso pode aumentar o atrito do rotor com o encaixe dele, e aí isso pode acabar prejudicando o funcionamento da centrífuga. E a última coisa, mais importante de todas, é o balanceamento da centrífuga. Quem nunca trabalhou não sabe o que significa isso daí. Eu vou mostrar para vocês com detalhes isso daí. Então vamos pegar aqui novamente o rotor da centrífuga que eu mostrei para vocês anteriormente. E eu quero centrifugar essas 4 amostras. Então eu fui lá e coloquei essas 4 amostras exatamente aqui. Este jeito de colocar as amostras na centrífuga está completamente errado. Por que ele está errado? Veja, se nós colocarmos qualquer coisa aqui nestes poços aqui, ou nestes recipientes aqui, a massa desses recipientes vai aumentar, só que desses aqui não vai. E quando nós formos promover a centrifugação, vai ter uma massa desigual entre diferentes pontos aqui do rotor. Aí o que vai acontecer? O rotor ele pode entortar. Pode entortar e pode até sair voando, que é o caso que pode ter acontecido lá na universidade onde eu trabalhei, da ultracentrífuga. A pessoa colocou para centrifugar, mas não balanceou. Então ele entorta e ele pode quebrar. E isso é muito sério, mas muito sério mesmo. Nunca se deve centrifugar se não balancear a centrífuga. Qual que é o jeito correto, então? O jeito correto é esse aqui. Você sempre coloca uma paralela em relação à outra. Pode ser dessa forma, como pode ser também desta forma. Veja, a cada 2 poços aqui eu coloco um tubo. A cada 2 eu coloco um. Veja que eles estão paralelos entre si. Eles estando paralelos, as forças exercidas entre eles vai ser igual para toda a centrífuga. Então não vai ter aquele problema de ter uma região onde vai ter sendo exercida uma força maior e, obviamente, o rotor não vai ficar prejudicado com isso.
Por exemplo, se você tiver uma condição ímpar, tiver só com 3 amostras, aí você tem que utilizar uma outra amostra para balancear. Geralmente a gente faz isso com um tubo com água, para fazer o balanceamento. E tem que ser um tubo, obviamente, com o volume idêntico aos volumes que estão sendo colocados aqui. Todos esses tubos têm que estar no mesmo volume, um não pode ter mais ou menos que o outro. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Essa referência aqui que eu coloquei para vocês é uma referência que mostra vários princípios físicos do funcionamento de uma centrífuga. Obviamente não falei aqui todos os princípios, falei bem rapidamente, mas se você quiser entender com mais propriedade o princípio da centrifugação, você pode acessar esse link aqui, ele está no descritivo do vídeo, você pode baixar ele, ele está em PDF, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá do grupo e na página da Escola de Ciências da Vida. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também, pode. Todas as informações, como sempre, estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.